Boa noite, cara. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Pensando. Fiz toda a conta do Daniel. É isso que o pessoal está tirando sarro, né? Não, porque o Daniel é um menino aqui do Lift Learning que normalmente toca o curso. Ah, tá. O seu nome está aí, Daniel Almeida. Ah, Por isso que parece que o pessoal está tirando eu sarro. acho que ele logou na conta dele, porque tem que. É, O negócio da gravação e tudo isso aí, ele logou na conta dele, porque eu acho que senão não teria jeito como gravar, porque isso é uma conta paga. certo. Eu não tinha entendido a piada aqui do Rafa, ainda, quando eu vi o nome escrito que agora eu entendi. Essas notificações é algo que nós não conseguimos resolver. Eu acho que elas estão visíveis aí, né? Mais notificações? Não, porque tá fazendo um barulhinho, né? Não, o meu aqui não aparece, não. Tá Não, então bom. entrando. Então só eu aqui mesmo. Então, O pessoal que está entrando faz aquele barulhinho de aí. faz barulhinho, né? Dizendo que entrou. O meu Como, só aparece. como potencialmente a gente deve ter bastante gente Boa noite. à noite. Opa, boa noite, pessoal. À noite. Olá, boa noite a todos. Oi, João. Boa noite, tudo bem?
João, como é que está sendo o intervalo aqui de tolerância aqui? 5 minutos? Eu tenho começado na hora mesmo. Faço a introzinha no começo e já começo. Tá. Bom, vamos ser pontuais aqui, né? E em homenagem aqui às pessoas que chegaram aqui no horário. Então, gente, boa noite. Estamos aqui hoje iniciando mais uma aula do curso de Web3 DeFi do Lift Learning. Dessa vez nós temos um convidado super especial, que é o Fábio Araújo. Fábio é o líder do projeto Real Digital no Banco Central e coordena também um outro braço do Lift, que é completamente voltado ao Real Digital, que é o Lift Challenge. Sem mais delongas, eu passo, Fábio, contigo. O microfone aqui. Bem, eu queria agradecer essa oportunidade. É sempre importante a gente estar falando sobre o Real Digital para o pessoal que está desenvolvendo, que está criando para esse mundo de cripto, de Web3, de novas tecnologias. Então, a minha intenção é fazer uma conversa. Eu tenho uma apresentação que eu vou passando aqui. A gente vai poder fazer perguntas ao longo da apresentação. Eu acho que fica melhor num ritmo assim, uma apresentação um pouco longa, então vocês podem me interromper quando tiverem uma dúvida e a gente vai esclarecendo as questões ao longo do caminho. O que sobrar para o final, a gente esclarece a mais, se eu não tiver falado tudo que vocês gostariam de perguntar ou de entender a respeito. Só vamos organizar isso, porque potencialmente pode ser muita gente. Então, eu queria pedir a gentileza de vocês, quem tiver pergunta, colocar no chat, tá? Que a gente fica mais organizado. Eu estou com o chat aberto aqui, qualquer coisa ele aparece. Isso, beleza. Então, a minha tela já não está indo ainda para vocês. Bem, então vamos conversar um pouco sobre a iniciativa do Real Digital. Como o Ricardo falou, meu nome é Fábio Araújo, eu trabalho no Banco Central desde 98, tenho bastante chão no Banco Central, minha atuação lá foi mais na área de economia, de política monetária. Nos últimos anos eu me voltei para a área de inovação e acabei sendo posto à frente desse projeto, que é um projeto que ele ataca várias frentes dentro do banco, não é só uma questão tecnológica, não é só uma questão econômica, não é só uma questão regulatória, então tem várias frentes para serem trabalhadas e a visibilidade que eu tinha do banco, tendo trabalhado no gabinete do presidente por um bom tempo, ajuda a fazer as coisas andarem melhor, e eu continuo lá no gabinete do presidente. Eu sou engenheiro eletricista, mas por fora da atuação no campo desde do século passado. Desde lá eu tenho trabalhado só com economia, sou doutor em economia, tenho mestrado, doutorado em economia, e um foco em econometria, finanças e macroeconomia. Então, feita a apresentação, vamos aos nossos slides aqui. Vou começar por um panorama geral de CBDC, globalmente, o que está acontecendo. Começar pela pergunta básica, né? CBDC, Central Bank Digital Currency, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente vê essa sigla, o que é isso? Né? Então, os bancos centrais têm debatido muito isso, e a gente só conseguiu chegar ao consenso até o ponto que está aí. É um novo tipo de passivo eletrônico de um banco central. E aí o problema é que novo tipo de passivo é esse? Isso é uma discussão que cada país está levando para dentro para resolver os problemas próprios. Então, tem várias definições diferentes de CBDC. Tem vários focos diferentes para o problema. O foco aqui no Brasil é um foco mais voltado para a inovação e para a incorporação de novas tecnologias no mercado de pagamentos brasileiro.
se a pergunta de o que é uma CBDC pode não ajudar tanto, não ajuda a fechar tanto o escopo, talvez a gente pudesse perguntar, né, o que não é uma CBDC. Então, uma CBDC não é um sistema de pagamento instantâneo. Essa é uma confusão que ocorre muito, e aqui no Brasil é uma confusão muito comum, porque a gente acabou de lançar o Pix, que teve um sucesso enorme, e as pessoas, mas tem um sistema de pagamento instantâneo, vão fazer outro sistema de pagamento instantâneo? Uma CBDC não é um sistema de pagamento instantâneo, ela pode ser utilizada para implementar um sistema de pagamento instantâneo, inclusive tem vários países que têm esse foco, mas uma CBDC é algo mais profundo que um sistema de pagamento instantâneo. Ela é uma moeda e que, por ser tecnológica, ela acaba trazendo os meios de transação dentro do próprio sistema, então ela já nasce com um sistema de pagamentos instantâneo, mas eu não concordo que seja... se o objetivo é fazer um sistema de pagamento instantâneo, a gente tem outras tecnologias que resolvem sem trazer os efeitos colaterais que uma CBDC pode trazer. Então, a fase seguinte então isso aí é um criptoativo, isso é um Bitcoin do Banco Central, o Banco Central vai entrar agora dentro da onda dos criptoativos. Essa pergunta também é muito comum, porque como a tecnologia que dá suporte a vários dos projetos de CBDC é a tecnologia de DLT, a tecnologia de blockchain, você tem uma superposição muito, muito grande entre os criptoativos em geral e uma CBDC. Só que, na natureza, os criptoativos são muito diferentes de uma moeda digital. A natureza dos criptoativos nativos, como o Bitcoin e Ethereum, o Ether, né, do Ethereum, eles são uma obrigação que você não pode resgatar de uma rede, é uma coisa mais abstrata. No caso, a moeda digital de Banco Central vai ser vai ser uma expressão da moeda soberana, convencional, então ela é emitida dentro do arcabouço de política monetária e segue toda a política econômica convencional de emissão de moeda. Não tem aquelas questões de mineração que ocorrem com alguns criptoativos em geral. E a pergunta seguinte então isso aí é um ativo que está sendo negociado dentro de um ambiente do DLT e ele está atrelado ao valor da moeda soberana. Então, isso é um stablecoin. Também não é um stablecoin. O stablecoin é uma tecnologia que foi criada para facilitar pagamentos no ambiente de criptoativos, mas ele tem a natureza de que o stablecoin é um passivo privado, não é um passivo do Banco Central. A CBDC é um passivo do Banco Central. Então, eu acho que a gente, com essas afirmações, a gente conseguiu delimitar um pouco, tirar um pouco da névoa sobre o que é uma CBDC. Tem uma pergunta já aqui no chat. Gostaria de saber se há alguma nota técnica do Real Digital ou algum relatório do GTI que foi formado. Não, nós não temos nenhuma nota técnica, nenhum white paper do Real Digital, toda a comunicação está sendo feita ainda. Teve o comunicado com as características básicas, os guidelines do Real Digital, e comunicações esporádicas da diretoria e apresentações como essa que eu estou fazendo. É importante entender como integrar o Real Digital ao nosso projeto, no caso, pagamentos sinistros seguros usando o Real Digital. A gente pode conversar ao final sobre isso. Então, dando seguimento...
você tem... o Rodrigo chegou, hein? Dando seguimento, então, assim, você tem... Por que esse interesse todo em CBDC? O que aconteceu de repente, né? Se você olha 2015, 2016, 2017, os bancos centrais estavam olhando as tecnologias, acompanhando, mas não tinham tanto interesse. E em 2019, todos os bancos centrais voltaram sua atenção para a CBDC. Então, até 2019, a gente tinha algumas forças já atuando no ambiente monetário, que eram as criptomoedas, e aí, em 2019 teve um marco importante, que foi o Facebook entrando no mercado para tentar fazer uma stablecoin de emissão global. Isso fez com que isso acendeu um alerta, né? Mostrou para os bancos centrais, olha, isso é uma tecnologia que está amadurecendo, você tem um player global com 3 bilhões de usuários ativos que está querendo fazer uma stablecoin global. Então, esse assunto é um assunto que ganha um corpo muito maior. Então, por isso que os bancos centrais estão trabalhando com a CBDC. Você tem essas duas forças, de um lado, as criptomoedas, trabalhando no sentido da descentralização, e do outro lado você tem as big techs trabalhando no sentido da centralização da informação, e o negócio bancário e o trabalho do Banco Central está no meio dessas duas forças, e a resposta que os bancos centrais têm trazido para isso seria a CBDC tem estudado como utilizar essa tecnologia para responder a essas alterações e continuar tendo ferramentas para atuação dentro do ambiente monetário. Mas se os bancos centrais estão tão interessados assim, por que ainda não tem por que você não tem um monte de CBDC? Tem alguns países que têm já uma CBDC funcionando no modo de produção, e tem alguns países que estão com pilotos em andamento. Por que a gente não vê isso mais rápido? A grande resposta, na minha opinião, para isso é porque uma CBDC ela altera os mecanismos de intermediação financeira, ela dá uma direção de narrow banking para o sistema, porque a CBDC pode competir com a captação de depósito pelos bancos, e também ela afeta o mercado de oferta de crédito. Então, a gente tem alguns motivos importantes pelo qual os bancos centrais não podem se abster da discussão sobre a CBDC, e alguns motivos importantes porque os bancos centrais têm que ter cuidado no desenvolvimento de uma moeda digital de Banco Central. Tem uma pergunta aqui no chat, antes de passar para o próximo slide. Embora a intenção do real digital não seja de se tornar uma stablecoin, isso não pode acontecer naturalmente dentro do ambiente de cripto, como, por exemplo, a USDC, embora essa seja de emissão privada. A questão não é que não seja a intenção de se tornar uma stablecoin, é que ela não é uma stablecoin. Ela é uma moeda mesmo, ela é uma representação da moeda soberana. Como você falou mesmo, o ISDC é um padrão para você usar o dólar dentro do ambiente cripto, mas ela é de emissão privada. Então, você sempre corre o risco de um camarada não conseguir te entregar a moeda, o dólar. Agora, isso nunca vai ocorrer se você tiver o dólar digital. Se você quiser o dólar físico, o Banco Central dos Estados Unidos simplesmente troca uma moeda pela outra. Para o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil, não faz diferença se a moeda está no formato digital ou está no formato físico. Se você quer levar ela no formato físico, pode trazer a moeda digital, te entrega. Eu sempre tenho a moeda digital, a moeda física para te entregar, porque eu sou o emissor da moeda, né? O Banco Central é o emissor da moeda. Então, vamos seguir em frente, a gente vai para as próximas perguntas mais adiante. Então, tem interesse global, né?
como eu falei, hoje a gente tem mais de 100 bancos centrais trabalhando em projetos de CBDC, em diferentes estágios de andamento. Tem bancos centrais que estão mais na fase de ideação inicial, tem outros bancos centrais que estão na fase de prova de conceito, como a gente tem feito, né? Aqui no Brasil, a gente está nesse estágio, e tem outros países que estão na fase de piloto, e já tem alguns países, como Bahamas, que já lançou oficialmente a sua moeda digital. Dentro desse universo, a gente tem países que estão focados no pagamento por atacado. A Europa é um exemplo, tem vários exemplos interessantes na Europa. A gente tem países que estão focados, além da Europa, tem Singapura e Suíça também, e tem outros exemplos interessantes de projetos de atacado. Você tem projetos para fazer um sistema de pagamento instantâneo, que é o caso de Bahamas, China e Suécia, são os casos mais emblemáticos. Bahamas, porque já lançou a sua CBDC. A China, que está fazendo um piloto que já tem mais de 200 milhões de carteiras operando no mercado. Então, é um piloto que tem muito aprendizado associado a ele, mas o foco lá da China é que eles tinham um oligopólio, duas empresas controlavam o sistema de pagamentos digitais na China, e eles acharam que isso era uma coisa ruim para o mercado, seria importante dar um instrumento público para as pessoas fazerem pagamentos. Na Suécia, é parecido com a ideia da China, os suecos estavam abdicando de usar o papel moeda e usando praticamente só modos digitais de liquidação, e isso deixava uma atividade que é uma atividade soberana de utilizar a moeda na mão do setor privado. Então, o governo sueco entrou no projeto CBDC, que já está em piloto há algum tempo, mais de um ano, e acho que já há mais de 2 anos que esse projeto está avançando, e eles têm aprendido bastante coisa lá. Tem outros países também que, como já tem sistemas de pagamento por atacado instantâneos razoavelmente bem definidos, têm olhado para essa tecnologia como uma forma de fomentar novos modelos de negócio. E aí isso é um conceito bem amplo e abarca vários países, como o caso do Brasil, Coreia e Canadá, que cada um tem uma visão do que pode ser feito com isso. E a intenção dessa conversa da gente é mostrar o que o Banco Central acha que a gente consegue fazer com o CBDC para a economia brasileira. A gente tem alguns relatórios interessantes no BIS. Quem tiver mais interesse, eu aconselho olhar. Tem vários projetos muito interessantes que estão sendo tocados dentro do BIS Innovation Hub. Tem o projeto Jura entre França e Suíça, de troca de PVP e DVP entre países. Você tem o MCBDC, que é o Multiple CBDC, entre Hong Kong, Tailândia, China e Emirados Árabes, que é uma rede de você ter várias CBDCs rodando dentro da rede, sendo intercambiadas, com todo mundo tendo que liquidar as posições no fim do dia. Você tem o projeto Dunbar, que congrega Austrália, Malásia, Singapura e África, que é numa linha similar do MCBDC. O projeto Helvet foi um projeto interno dentro da Suíça para testar a diferença de eficiência entre RTGS, liquidação em RTGS, liquidação em DLT e liquidação com uma perna no RTGS e uma perna no DLT. Então, tem vários projetos interessantes. O Jasper Rubin, que eu ainda mencionei também, entre Canadá e Singapura, para troca internacional de fundos. Então, tem vários projetos interessantes. Eu aconselho quem tiver mais interesse em olhar, dar uma olhada nos relatórios lá do BIS. Vamos ver aqui as perguntas que estão
em aguardo. CBDC é exclusivo de bancos centrais ou de qualquer banco, ou ainda de quem domina a tecnologia. A CBDC é uma moeda soberana, então é exclusivo de bancos centrais. As outras moedas são moedas digitais privadas. Stablecoin seria uma espécie de concorrente para as CBDCs. Elas prestam um serviço parecido. Então, se você pensar no ambiente atual, a CBDC seria um concorrente para as stablecoins, que estão estabelecidas no ambiente, mas há espaço para convivência e a gente pensa na possibilidade de convivência de algumas stablecoins reguladas e o real digital. Poderia dar um exemplo de aplicações de pagamento por atacado? Pagamento por atacado é quando um banco faz um pagamento para outro banco ou quando você tem uma transferência muito grande de valor entre empresas, isso seria pagamento por atacado. O interbancário é o exemplo de pagamento por atacado por excelência. Então, vamos seguir, depois a gente volta para as perguntas. Falar um pouco do mercado doméstico de pagamentos, para a gente entender como é que é a dinâmica da inovação, como é que a gente chegou aqui no real digital. Então, a inovação no Banco Central do Brasil é uma constante, né? A gente tem trabalhado em projetos de inovação, melhorando o sistema de pagamento brasileiro, desde pelo menos o início do século. O sistema de transferência de reservas permitiu a TED, que facilitou muito e reduziu o custo de crédito dos serviços. Em 2013, a gente teve um marco fundamental para o mercado de fintechs aqui no Brasil, que foi a criação do Imani, da moeda eletrônica, que quebrou a verticalidade dos sistemas de pagamento, dos arranjos de pagamento, e trouxe a flexibilização para incorporar novos atores. Eu particularmente considero que essa inovação foi fundamental para que o ecossistema de fintechs no Brasil hoje seja considerado um dos mais vibrantes e mais diversificados do planeta. Coroando isso, veio o SPI, que permitiu o PIX, e isso trouxe instantaneidade para os pagamentos. E aí, com esse nível de evolução, quando a gente começou a pensar sobre o real digital, o foco que a gente deu foi em programabilidade, em trazer programabilidade, fazer para uma plataforma de pagamentos inteligentes no Brasil, de modo a linkar o sistema tradicional, o sistema de pagamentos, finanças tradicional, com os desenvolvimentos que estão ocorrendo em DLT e em Web3. Então, a gente tem várias ações nesse sentido, PIX, Open Banking, outras inovações que a gente vê convergindo para essa plataforma de negociações inteligentes. Indo um pouquinho mais no detalhe, eu penso assim, a gente tem 2 marcos importantes para o serviço de pagamento e 2 marcos muito importantes para os serviços financeiros. O primeiro marco é o Imani, a moeda eletrônica, que foi criada lá em 2013, que quebrou a verticalidade, fomentou a criação de fintechs. Depois o PIX, que trouxe instantaneidade para esse ecossistema de fintechs, que ajudou muito no desenvolvimento de modelos de negócio, e criou um relacionamento digital com as pessoas, com os provedores de serviço de pagamento. Até antes do PIX, a gente já tinha um bom nível de bancarização no Brasil, mas você tinha uma questão de relacionamento. Né? O relacionamento que as pessoas tinham era basicamente de ir ao caixa, sacar e passar o resto do mês fazendo pagamentos. Com essa abertura do relacionamento digital, você traz a oportunidade de ter um canal sempre aberto com o usuário para oferecer novos produtos, para oferecer novas oportunidades. Então, é uma porta de entrada para os serviços digitais financeiros. Então, é o primeiro passo de inclusão. Isso, no primeiro ano de atuação do PIX, a gente teve 40 milhões de pessoas que fez a primeira
primeira transação digital, primeira transferência digital na vida. Então, foi um marco de inclusão financeira e abriu essa porta de relacionamento. Com isso, o Open Banking ele ganha escopo, porque você tem mais gente usando esse espaço digital, gerando informações que podem ser compartilhadas para a criação de produtos customizados. E então, você, com isso, quebra os silos de informação que hoje existe. Acho que alguém entrou com uma apresentação. Por isso que minha apresentação caiu, eu estou retornando. Bem, então, o Real Digital ele serve para complementar isso, para trazer programabilidade e eficiência na gestão dos contratos financeiros, aprofundando a inclusão financeira. Então, tem as tecnologias que afetaram as inovações do sistema financeiro, que vocês, muito melhor que eu, conhecem. Você tem a difusão do uso de bancos de dados descentralizado, você teve o Bitcoin que trouxe a solução de Proof of Work, você tem o Ethereum que trouxe a solução de Smart Contracts, que ajudou a dar muita flexibilidade para o sistema. Você tem as stablecoins, que são a tecnologia de pagamento no ambiente de cripto. Você tem o ambiente DeFi que se desenvolveu com base nessas tecnologias. E aí isso foi para chegar assim, de onde veio a inspiração do Banco Central. O Banco Central tem se inspirado no ambiente DeFi para ver as possibilidades de uma moeda digital. O que pode ser feito com o digital, o que a flexibilidade do ambiente de programabilidade traz para a gestão de contratos financeiros. Então, isso aqui é um quadro que foi extraído do paper do professor Fábio Richard, descrevendo uma maneira de organizar o stack tecnológico do ambiente DeFi. Ele está baseado no Ethereum, porque o ambiente DeFi é onde o ambiente do Ethereum é onde o DeFi tem se desenvolvido com mais força, e a gente vê dentro dessas camadas as possibilidades de você adotar o mesmo tipo de infraestrutura tecnológica para ter a flexibilidade que o ambiente de DeFi traz e promover essa ponte entre a maneira tradicional de fazer finanças e a maneira em Web3 de fazer finanças. A gente, nesses dois primeiros layers, a gente identifica como sendo o campo de atuação do Real Digital. Você teria uma DLT básica, que seria a camada de liquidação, ou a camada de liquidez. Você teria, acima disso, uma camada de ativos, onde os ativos tokenizados poderiam ser registrados. E, construindo sobre isso, você teria os protocolos, que são análogos aos mercados, e as duas camadas posteriores seriam análogo à visão que a gente tem para o Open Finance. Você teria dentro desse mercado diferentes serviços financeiros sendo prestados e sendo curados e oferecidos para a população através de agregadores. Essa é a linha de pensamento que a gente tem trabalhado para o desenvolvimento do Real Digital. O Real Digital, então, seria uma nova infraestrutura para o mercado financeiro brasileiro. Bem, deixa eu voltar aqui um pouco para as perguntas. Vamos ver. Uma vez que a representação eletrônica digital já existe hoje, no caso do saldo da Internet Bank, que pode ser utilizado eletronicamente, qual seria a diferença? Seria o fato de ser utilizada na blockchain? De fato, na programabilidade.
Esse seria o ponto principal que permitiria a gente implementar um mercado flexível, como a gente observa nesse diagrama. Juntamente com o desenvolvimento de uma CBDC, nesse caso, Real Digital, vocês acompanham também o desenvolvimento da DLT, que vai dar suporte à moeda, como fica a gestão e a atualização da tecnologia. Essa é uma questão importante. A gente tem trabalhado com a ideia de usar modelos de open source para que a gente possa trabalhar com os desenvolvimentos que ocorram dentro do espaço tecnológico que a gente resolveu, o tipo de DLT que a gente resolveu adotar. Isso ainda não está fechado. Você já falou alguma coisa de Real Digital? Eu acho que sim. Qual a visão do Banco Central relacionada a DeFi? A blockchain do Banco Central terá algum serviço de DeFi? O programa de descentralização para a regulação é que, se você tem alguém prestando serviço financeiro que não é regulado do Banco Central, então você tem um problema de integridade dentro do sistema, porque se alguém faz um deploy de código de um smart contract dentro de um ambiente e ele não é regulado, você tem dificuldade de responsabilizar por algum problema que ocorra. Então, a descentralização ela vai no mesmo nível da descentralização do Open Finance. Você teria que ter fintechs, ou pelo menos uma personalidade jurídica constituída e autorizada a operar dentro desse ambiente. Isso permitiria que você tivesse uma efetiva gestão. Existe previsão de integrar o Real Digital com o Pix? Sim, a gente vai falar disso mais adiante. Você imagina o futuro do Banco Central ter reserva em Bitcoin, assim como tem em ouro? As reservas do Banco Central são em ativos de baixa volatilidade, em geral. Os bancos centrais têm migrado para fora do ouro já há bastante tempo. Às vezes tem alguma mudança, mas eu não sou especialista em gestão de reserva. O foco é em ativos de baixa volatilidade. Vou dar sequência aqui, depois a gente retorna para mais perguntas. Bem, então a gente falou da inspiração, mas a regulação desse espaço, como eu estava mencionando nas perguntas, é também uma questão bem complexa, né? Teve uma conferência realizada pelo Banco da França sobre as oportunidades e desafios da tokenização das finanças e qual o papel dos bancos centrais nesse ambiente. O presidente do Fed, ele falou que depois da normalização monetária ficou claro vários dos problemas do ambiente de finanças descentralizadas, então é necessário uma regulação cuidadosa e bem pensada. Entre os problemas estruturais que ele identificou, tem falta de transparência. Eu diria que, no caso, tem problemas de governança, de como a governança de novos contratos é feita. É um ponto fundamental, uma fragilidade fundamental que a gente identifica nesse ecossistema. Já a Lagarde, que é do Banco Central Europeu, falou que é importante diferenciar entre os stablecoins, que são moedas digitais com lastro em ativos tradicionais, na interpretação dela, que isso é uma visão sobre os stablecoins, entre as stablecoins e as criptomoedas, que são ativos que estão, na visão dela, puramente especulativos. Os stablecoins têm um papel muito claro, já razoavelmente conhecido pelos bancos centrais. Agora, os criptoativos nativos dos ambientes de blockchain, eles são uma coisa nova e é preciso uma regulação específica para isso, e o Banco Central do Brasil não. O Brasil está trabalhando nisso, e os outros bancos centrais, outros reguladores, mundo afora, estão trabalhando também em desenvolver essa regulação. Além da regulação, os bancos centrais do mundo precisam se engajar na inovação no campo de moedas digitais, que é o que
eu acho que a maior parte dos bancos tem feito, então você tem que trazer uma CBDC para trazer mais clareza para o ambiente de inovação, para você permitir que esses negócios que estão sendo desenvolvidos no ambiente de DLT possam ter mais segurança jurídica para a operação no mercado. E, por fim, isso é uma atividade fundamental para manter a capacidade dos bancos centrais de atender às suas missões que são de estabilidade monetária e estabilidade financeira. O Banco Central, quando você fala de moeda, de transações monetárias, você precisa ter... o Banco Central precisa ter ferramentas para trabalhar dentro desse espaço. Então, vamos retornar um pouco para as perguntas. Aqui tem várias perguntas que estão se acumulando. O caso do real digital será com base no Ethereum e pode explicar melhor sobre o DLT? Olha, a gente ainda não escolheu qual seria a DLT para as fases de teste. A gente está num momento de teste com várias possibilidades, com parceiros dentro do Lift Challenge, que foi mencionado anteriormente. Ethereum é uma possibilidade, de fato, EVM compatible seria mais claro, né? Tem várias redes que são compatíveis com a tecnologia de máquinas virtuais do Ethereum. Pode explicar melhor sobre DLT. Não sei se exatamente o meu lugar fala sobre DLT, eu não sou uma pessoa tão de tecnologia, talvez a gente possa discutir mais no final, se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar a esclarecer. O leito de liquidez fornecido pelo ambiente pode ser usado para emissão monetária? Sim, ele vai ser usado para emissão monetária da CBDC ou de outras stablecoins que sejam autorizadas pelo Banco Central. Se criar um sintético do real digital que roda em outra blockchain, teria algum problema? Isso seria uma stablecoin. Então, ela teria que ser regulada, né, dentro da visão do Banco Central. Talvez o modelo de descentralização progressiva, ou seja, em camadas por etapas, Fábio. A ideia da descentralização progressiva, ela é uma ideia que a gente tem em mente. Os mercados têm trabalhado no sentido de se centralizar, de retirar intermediários. Agora, a descentralização total é uma coisa que é um objetivo que parece estar um tanto longe, mas à medida que a tecnologia e a regulação avance, a gente não pode descartar esse tipo. Penhor de joias tem como regular, isso eu não tenho a menor ideia de o que responder. Mas se os contratos do protocolo DeFi são públicos, ainda assim concorda que são pouco transparentes? Eu acho que não é o contrato que não é transparente. O contrato, você tem um problema de assimetria de conhecimento entre as pessoas que estão usando e as pessoas que estão desenvolvendo. Isso é uma coisa que nunca vai deixar de acontecer, né? Nem todo mundo vai aprender Solidity para ver o que está dentro do smart contract que ela está rodando. Então, mas a falta de transparência que eu falo é mais em como que você responsabilizaria uma DAO ou alguém que está fazendo o deploy de código no ambiente, se tiver algum problema. Porque eu falo assim, olha, é sempre bom quando as coisas estão funcionando, mas quando as coisas começam a dar problema, a gente precisa ter alguém para falar, olha, o que está acontecendo aqui, como é que a gente resolve isso? Então, esse tipo de transparência é importante. A CBDC vai ser uma rede fechada? Sim, a ideia é ter uma rede permissionada, só com participantes. Os nós vão ser rodados só por participantes permissionados. Que tipo de protocolo de DeFi o Banco Central não vê com bons olhos? Olha, a princípio a gente não tem nada contra nenhum protocolo de DeFi, mas a gente tem que analisar caso a caso para incorporação. A gente escolheu um caso específico da AVE para discussão dentro do laboratório, e a gente está tentando compreender como é que essas tecnologias podem ser incorporadas de uma maneira segura, que você traga
suitability, que é uma coisa muito importante dentro do mercado financeiro. Você tem uma simetria de conhecimento muito grande entre quem desenvolve e quem usa o produto financeiro. Então, você tem que ter uma clareza de quem está consumindo, de saber o que está consumindo. Então, vamos seguir, depois a gente retorna aqui às questões. Então, agora a gente falou do panorama geral, de uma ideia geral, vamos falar especificamente do caso do CBDC brasileiro, o nosso real digital. Então, a gente considera que o Brasil já tem uma CBDC sintética. Quando você pega o e-money, o Pix e os programas, as ações de acesso universal com custo zero para você ter uma conta de pagamento, facilidade para você abrir uma conta de pagamento, a gente considera que o Brasil hoje já tem resolvido a maior parte do que as CBDCs para pagamento instantâneo gostariam de resolver no resto do mundo. A diferença é que o e-money é um passivo da instituição de pagamento e não do Banco Central, mas ela está 100% lastreada em depósito no Banco Central, em moeda do Banco Central ou em ativo financeiro, ativo do Tesouro de alta liquidez. Então, a gente tem, no sentido da literatura, que esse termo acho que foi cunhado pelo FMI, uma CBDC sintética. Então, a gente tem que olhar para além do que uma CBDC sintética pode oferecer e pensar em que tipo de serviço que uma CBDC pode trazer. E aí, como eu mencionei anteriormente, a plataforma de pagamentos inteligentes para fazer esse link entre o ambiente de finança tradicional, onde você tem atores que gostariam de usar as novas tecnologias para desenvolver produtos, e, do outro lado, você tem o pessoal que está desenvolvendo produtos em Web3, em DLT, que gostariam de ter mais segurança jurídica para trabalhar, então elas poderiam migrar seus trabalhos para essa plataforma e desenvolver seus negócios aí com uma segurança e uma garantia de que o trabalho que eles estão fazendo não seria banido, como tem acontecido em alguns países, que, de repente, o governo vai lá e fala não pode ter operação de cripto nenhum, não pode ter operação de DLT nenhum no meu país. A gente vê que isso não é uma coisa boa, porque isso acaba não acontecendo, né? Você só coloca o mercado na sombra, e isso atrapalha a visibilidade, você expõe o consumidor desse tipo de serviço a mais riscos. Então, a gente está trabalhando para o desenvolvimento dessa plataforma inteligente. Mas isso depende de maturação da nossa agenda, como eu falei, essa agenda está ligada com a agenda do Open Finance, o CBDC, está ligada com a agenda do Open Finance, ela depende da maturação dos mercados internos, e essa maturação dos mercados internos está ocorrendo de uma maneira muito rápida. Eu acho assim, esse tipo de fórum que a gente tem aqui, o Lift Learning, é uma das iniciativas que está ajudando o mercado a amadurecer, mas a gente ainda tem um déficit na aplicação disso, a gente ainda tem muito potencial para extrair, para compreender o uso dessa tecnologia no mercado brasileiro, então a gente tem que acompanhar a maturação desse mercado. E, além disso, a gente correr na frente e adotar uma tecnologia, você sempre tem um risco de obsolescência maior, então a gente tem que acompanhar a agenda internacional para ver a evolução de outros sistemas, e essa evolução é importante para que a gente possa se integrar e fazer um bom uso dessa oportunidade de melhorar o sistema de pagamentos transfronteiriços. Então, a gente precisa, no mínimo, ter um sistema que seja facilmente integrável com sistemas de outros países, à medida que os países desenvolvam. Então, nesse processo, em maio do ano passado, perguntaram sobre se já tinha algum direcionamento, algum white paper do Banco Central. A gente
não tem nenhum white paper ainda, a gente tem só uma nota com o direcionamento sobre o que o Real Digital poderia trazer. Então, para trazer essa discussão para a sociedade, a gente achou que seria importante a gente estabelecer um espaço de discussão e dizer quais seriam os guidelines, quais seriam as diretrizes de um Real Digital que a gente pensa que poderia trazer benefícios para a população brasileira. E aí, por que a gente abrir essa discussão? As discussões do Banco Central, normalmente, elas são mais fechadas, né? A gente faz a discussão internamente bastante até o tema amadurecer e depois leva essa discussão para a sociedade. Mas o fato é que a inovação tem ocorrido de uma velocidade tão grande que a gente chegou a um ponto que falou, olha, a gente pode ficar aqui fazendo ideações, contemplando possibilidades por mais um ano, mais 2 anos, mas se a gente levar ao mercado e ver o que o mercado gostaria de fazer isso dentro de um escopo razoavelmente bem definido, a gente poderia ter bastante ganho na parte de evolução do projeto. Então, foi por isso que o Banco Central resolveu publicar essas diretrizes para deixar claro para a sociedade o que a gente pensa, o que a gente pensava à época e como que a gente vai evoluindo esse pensamento ao longo do tempo, dado o debate com a sociedade. Então, o Real Digital a gente vê como um instrumento para o BC continuar a cumprir as suas missões, que são missões de estabilidade financeira e de estabilidade monetária. Então, é um ambiente novo que está nascendo, mas que o Banco Central precisa ter ferramentas para atuar dentro desse ambiente, né? No worst case scenario, vamos pensar assim, no pior caso possível, a gente teria uma situação onde os serviços financeiros começariam a ser prestados numa plataforma completamente alheia à regulação do Banco Central e a liquidez para a negociação desses ativos estaria toda oferecida de modo privada por agentes não regulados. Então, você teria uma dificuldade muito grande de regular e de garantir a estabilidade dentro desses ambientes. O Banco Central perderia, nesse cenário extremo, perderia completamente a capacidade de atingir as suas missões. Mas mesmo no cenário intermediário, isso enfraqueceria os instrumentos do Banco Central. Então, essas diretrizes que a gente lançou, vou passar aqui o nome com vocês. A gente tem a diretriz principal é caminhar além do que a gente tem hoje, né? Então, trazer um modelo que permita o desenvolvimento de novos modelos de negócio inovadores que possam incorporar tecnologias como dinheiro programável, como smart contracts, que sirvam para liquidação na internet das coisas. Então, essa é a questão que a gente gostaria de responder. E, para isso, como eu falei, o CBDC é uma moeda soberana, ela é uma extensão do real que é emitido pelo Banco Central. Em nossa visão, o acesso tem que ser feito através de participantes do sistema de pagamento. Então, o uso dessa moeda seria custodiado. Nem todo mundo consegue baixar um nó e rodar o seu próprio nó de uma rede. Então, isso permitiria que pessoas pudessem usar um front-end fornecido por uma fintech ou por um banco para acessar o serviço dentro desse ambiente. O nosso foco é em serviços de pagamento, em serviços de varejo, pagamento de varejo, serviços financeiros de varejo, dentro do ambiente online. A gente sabe dos desafios que existem para a implementação de uma solução de CBDC dentro do ambiente online e, eventualmente, a gente pensa em levar isso para um ambiente offline. Os desafios que já são grandes no ambiente online, eles se multiplicam dentro do ambiente offline. Conversando com bancos centrais de outros países, às vezes o pessoal fala assim, eu não consigo entender que mágica que eles estão fazendo para tentar resolver esse problema. Vamos ver se o pessoal de tecnologia consegue resolver.
Isso a gente tem trabalhado em conjunto com alguns parceiros no Lift Challenge para ver soluções possíveis para esse problema e tem consultado o mercado também de soluções de pagamentos offline. Mas o foco fundamental é em serviços financeiros online. A ausência de remuneração é uma outra característica que chegou a ser discutida bastante na Europa. Alguns países, quando estavam ali perto do zero lower bound, né, do limite zero da taxa nominal de juros que o Banco Central tem, se você tivesse uma moeda puramente digital, você poderia quebrar isso, poderia pagar juro negativo sobre moeda, seria uma quebra de paradigma, uma mudança completa no sistema monetário mundial. Então, isso seria uma mudança muito grande. A gente não vê a necessidade disso e a gente gostaria de reproduzir as características do real, e aqui ele reproduz uma das características do real, que se você tem uma nota de R$20 físico na sua carteira, ela continua sendo R$20. Enquanto você não entrar numa transação financeira para ser remunerado por isso, ela vai continuar sendo R$20. E se você tiver R$20 digitais na sua digital wallet, você vai continuar tendo R$20, a não ser que você se engaje em uma transação financeira. Essas são as principais diretrizes de negócio que o Banco Central tem para o real digital, e a gente tem também algumas diretrizes mais legais ou diretrizes tecnológicas. Dentro das diretrizes legais, a gente tem a questão da segurança jurídica. O Banco Central ele não tem mandato atualmente para emitir uma moeda digital do jeito que a gente entende que seria importante ter. A gente pode, dentro do arcabouço regulatório atual, a gente pode fazer testes, mas fazer pilotos, fazer provas de conceito, mas para uma emissão do real digital, seria importante ter uma alteração da lei do Banco Central, a Lei Complementar 4595, que especifica que o Banco Central tem mandato de emissão de papel moeda e moeda metálica. A tecnologia está registrada lá na lei, essas duas tecnologias estão registradas na lei, então a moeda digital ela cai num vácuo jurídico, isso precisa ser resolvido. Outra questão importante do ponto de vista legal é a questão de privacidade, e ela se casa com o ponto seguinte, que é a prevenção à lavagem de dinheiro. Por um lado, a gente quer dar privacidade para as pessoas, a gente tem o arcabouço de privacidade já definido aqui no Brasil, do sigilo bancário, a Lei Geral de Proteção de Dados das Pessoas, e então o real digital tem que atender essa lei. E, da mesma forma, o real digital também tem que atender às ações de prevenção à lavagem de dinheiro, inclusive com a possibilidade de rastrear o uso do dinheiro, no caso que tem uma ordem judicial expedida para isso. Então, o balanço entre a privacidade e a prevenção à lavagem de dinheiro é um balanço, um trade-off, né, que ele é muito discutido entre os bancos centrais, e é muito discutido nas comunidades sobre que nível de privacidade você deveria ter. E o entendimento do Banco Central é que a gente deve reproduzir o nível de privacidade das transações das transações digitais que são feitas dentro do mercado financeiro hoje, porque esse é o nível de privacidade que já foi acordado dentro da sociedade brasileira. Então, a gente tem um acordo, né, que está definido nas nossas leis, e o real digital ele não vem para alterar esse acordo. Tem alguns países que acham que seria importante alterar esse acordo, mas a gente aqui do Banco Central do Brasil acho que é importante que o Banco Central atenda aos requisitos legais e se enquadre na lei de seguro bancário, na lei geral de proteção de dados e
nas leis de prevenção, nos acordos internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro. Agora, chegando nas diretrizes tecnológicas, a gente tem uma diretriz de interoperabilidade. Dessa de interoperabilidade seria com o sistema de pagamento tradicional que nós temos, o PIX, o TED, o STR, SPI. E a parte de integração seria mais integração com outros CBDCs para pagamentos transfronteiriços. Como falei antes, a gente tem que fazer o desenvolvimento tendo em vista que essa moeda vai ser usada numa comunidade internacional, para pagamentos internacionais. Então, é preciso ter a possibilidade de integração com sistemas CBDC de outros países ou com sistemas globais de pagamento, que ela seja possível, esse tipo de integração. E, por fim, que eu acho que é muito óbvio, né? A gente está falando de sistema financeiro, de uma infraestrutura crítica do sistema financeiro, que é a que pretende se montar com base no real digital, e como uma infraestrutura crítica, ela tem que ter um nível de resiliência compatível com esse papel que ela vai ter. Então, a gente precisa ter um elevado nível de resiliência cibernética na solução que a gente chegar, mas que a gente não... se a gente não tiver essa solução, a gente não tem uma solução para o real digital. Vou fazer uma pausa aqui e voltar um pouco para as questões que elas vão se acumulando. Na sua opinião, qual a maior vantagem o povo brasileiro terá ao utilizar a CBDC? Olha, o que a gente espera é que você tenha uma potencialização dos efeitos do Open Finance. Quais são os efeitos que a gente vê para o Open Finance? Quando você abre o acesso da informação às pessoas, elas podem usar esses serviços essas informações para gerar serviços que sejam mais adequados para as necessidades dela. Então, você tem hoje serviços que, com a maneira tradicional de gerir um contrato de crédito, uma fintech não conseguiria gerir ou teria dificuldade de gerir. A gente vê isso no Lift Lab. Vários empreendedores sociais com ideias interessantes de como trabalhar com soluções de mercado para fazer alocação de recursos dentro de comunidades ou dentro de nichos específicos que hoje não conseguem ser atendidos pelo sistema financeiro tradicional. E com o ganho de padronização, a gente espera que isso avance bastante. Agora, a gente sabe que isso é uma coisa que vai demorar, né? Você precisa construir essa massa crítica de fintechs, e isso deve ser construído ao longo do tempo, mas, de forma imediata, o que a gente vê é uma facilidade de tokenização de ativos, de uma maneira geral. Você tem uma moeda soberana para liquidação, então isso democratizaria o acesso a opções de investimento que hoje são muito difíceis por problemas de padronização. Toda vez que você cria um ativo novo, ele vem com uma infraestrutura própria, que interopera de uma maneira muito complicada com o resto do mercado, porque esse ativo novo, a instituição que criou esse espaço, a reguladora, a registradora, o custodiante, ele quer ter um walled garden, né, um jardim cercado ali para ele usufruir dos benefícios e dificultar que a participação do mercado dele caia. Então, a gente vê que essas tecnologias de DeFi elas podem facilitar a entrada de novos fornecedores de produtos financeiros, e esse é o objetivo que a gente tem para a infraestrutura que a gente está construindo com a CBDC. Tem a questão aqui do teste do real digital, que o Rodrigo já esclareceu. Então, a gente passa para o seguinte. A princípio, a rede blockchain seria gerenciada pelo Banco Central,
ou por empresas reguladas. Ele seria uma governança conjunta entre Banco Central e empresas reguladas. Então, a governança seria dentro desse ambiente. Terão NFTs dentro dessa blockchain da CBDC? A ideia é que sim. A ideia é você ter NFTs representando contratos específicos que não são padronizados, para você trazer a negociação desses títulos para o mercado mais amplo. Um dos projetos do Lift, que é o projeto da Visa, emite uma NFT de um título rural para negociação num ambiente de DeFi regulado dentro da plataforma do Banco Central. Já que os nós serão rodados só por participantes autorizados, como se daria a aquisição do CBDC? Ou seja, eu já possuo dinheiro eletrônico, qual seria a vantagem de adquirir CBDC? No caso das criptos, a aquisição geralmente é para especular ou fazer staking. Algo não seria possível com a CBDC? Não, essa não é uma aplicação de CBDC. O dinheiro digital ele não vai ter essa função de investimento como da mesma forma que o real não tem uma função de investimento, né? Ele é um mecanismo de liquidação. Então, ele vai ser usado como mecanismo de liquidação para retirar uma camada de risco, para minimizar o risco que ocorre nas liquidações. Hoje estão baseadas em stablecoins privadas e não reguladas, né? Então, a CBDC poderia ajudar nisso, e a plataforma da CBDC ela traz para reduzir o risco e trazer uma infraestrutura pública no sentido de que está aberta para empresas reguladas dentro de um ambiente legalizado e conhecido, para que empresas, fintechs, possam trazer os seus negócios para operar lá dentro. Na sua visão de hardware de transferência, a CBDC, varejistas daria estrutura existente, cartão, mobile ou novas ideias? A gente pensa que a manifestação fundamental seria através de dispositivos móveis, seria através de front-ends de aplicativos para acessar os serviços que estão disponíveis dentro dessa rede. Para o CBDC offline, existe uma variedade maior de possibilidades, onde você tem cartão também, ou outros tipos de acesso que estão sendo pensados, até feature phone, que seriam os telefones que não são smartphones, né? Tem soluções que são baseadas em telefones convencionais, em cartões inteligentes e também em smartphones. Você falou de pagamentos transfronteiriços, existe padrão no ISO 20022, você sabe dizer se o sistema de pagamento seguiria esse novo padrão? Olha, a gente está trabalhando internacionalmente, discutindo o uso do ISO 20022, que é o padrão do PIX. Então, a integração através do ISO 20022 seria uma integração através do PIX. Eu acho que é uma coisa que está muito mais próxima, mas o ponto principal da integração transfronteiriça, ela não é uma questão tanto tecnológica quanto regulatória. Então, eu acho que a integração através de mensageria, que é a integração que o ISO 20022 traz, é uma integração mais simples de ocorrer. É uma integração que ela ocorre de uma maneira mais natural, os países podem dar um passo menor do que se você for fazer uma integração através de um CBDC, onde você pode começar a ter hash-time lock contracts, um contrato entre redes CBDC diferentes, você pode começar a ter diversificação, opressão para diversificação de risco entre redes CBDC diferentes. Então, a integração do CBDC, através de um CBDC, no blockchain, é uma integração mais profunda. Então, eu vejo a ISO 20022 como um passo intermediário, que seria uma integração de mensageria, que permitiria pagamentos transfronteiriços, e, em si, avançando nisso, eu poderia passar para uma integração mais profunda através do CBDC.
Fazer o deploy, pergunta do João Ferreira, vamos lá. Fazer o deploy do CBDC, uma blockchain pública, significaria que o real estaria nativamente integrado ao sistema financeiro global digital, potencialmente trazendo fluxo de capital e inovação muito significativos para a nossa região, especialmente se formos os primeiros países a fazer algo nessa linha. Poderia comentar em cima dessa linha de pensamento, se tem algum país pensando em fazer algo nessa linha, se existe uma barreira estrutural contra isso. Eu acho que o principal, de fato, é isso que a gente está tentando fazer, uma estrutura onde o real estaria nativamente integrado com o ambiente digital, mas a integração internacional feita de uma forma regulada é sempre uma coisa mais complexa, ela depende de acordo entre países. Então, a gente tem a intenção de oferecer essa plataforma, mas a gente não acha que seria uma integração tão fácil assim com o resto do sistema global. O objetivo final seria isso. Então, a principal barreira estrutural seria essa e as próprias barreiras que a gente tem de ser uma economia que ainda tem bastante questões internas para resolver, que isso às vezes dificulta a adoção de propostas que a gente tenha para trazer, mas eu acho que é um potencial, sim, a gente tem trabalhado com essa perspectiva. Como o Banco Central enxerga stablecoins centralizadas como a DAI? Olha, isso é um assunto para a regulação dos ativos virtuais, então é uma coisa que ainda está em discussão, a gente normalmente não trata disso. As stablecoins mais padrão, que estão mais próximas ao USD, desculpa, ela é uma coisa mais natural, a gente vê como uma maneira até mais fácil de integrar, dependendo se as empresas estiverem dispostas a entrar dentro do perímetro regulatório, mas as tecnologias mais diferentes do que a gente já tem hoje em dia, a gente precisa discutir dentro do arcabouço da regulação de ativos virtuais, e isso está ainda apenas começando. Bem, vamos continuar, depois a gente retorna para as questões. Essa dinâmica está, eu acho que ela está boa, espero que esteja boa, a gente ir falando um pouco e esclarecendo um pouco das dúvidas, porque senão as dúvidas perdem o contexto, né? Então, eu vou tentar manter esse formato. Aqui, a ideia da gente é mostrar o real digital como sendo essa ponte, né? A gente tem os sistemas de liquidação convencional, que permitem a liquidação de ativos financeiros que não estão representados aqui, porque eles estão em sistemas separados. Hoje você tem as liquidações financeiras feitas em dois sistemas diferentes, né? Tem o sistema de liquidez, que seria o STR ou o SPI, e você tem outro sistema onde o ativo está registrado, que aí seria uma variedade de outros sistemas, que está B3, SERC e vários outros registradores que a gente tem por aí. Então, você tem esse problema das pernas estarem separadas, então um protocolo de DVP, né, de entrega contra pagamento, ele fica, às vezes, comprometido. Você consegue fazer, mas você teria um ganho de eficiência se essas coisas estivessem juntas, de forma coesa. Então, a gente precisa estabelecer um link de conexão com esses ambientes, o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas, que permite o DOC e o TED, o SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, que permite o funcionamento do PIX. Então, a gente precisa de uma maneira de fazer a liquidez fluir desse ambiente para a camada de liquidez da plataforma de pagamentos inteligentes que tem o fundamento o real digital. Então, dentro dessa plataforma, a gente vê duas camadas que são análogas àquelas duas primeiras camadas que eu mencionei naquele diagrama do stack de DeFi do Ethereum, descrito pelo professor Fabian Schar. Então, você teria uma camada de liquidez aqui, que seria a camada de liquidação, onde você teria a CBDC dos bancos, a CBDC das IPs,
a CBDC dos clientes, potencialmente, os depósitos tokenizados dos bancos, que poderiam fazer o papel que as stablecoins fazem hoje no mercado. Você teria, nas IPs, carteiras equivalentes para gerenciar a liquidez. Então, a liquidez para o ambiente seria provido por essa camada de liquidez. E você teria a camada de ativos registrados dentro do mesmo blockchain, idealmente, ativos que são regulados pelo BC ou que possam vir a ser feito acordo com outros reguladores nacionais. A gente tem conversado com a CVM para ver qual seria o escopo disso. E aí, nessa camada de ativos, estaria os ativos tokenizados. Mas a gente compreende que nem todos os ativos caberiam aqui por questão da forma de desenvolvimento, da forma de negociação. Então, a gente precisa também de uma conexão de interoperabilidade com outras tecnologias e com o Web3 para que a gente possa ter acesso a ativos virtuais, ativos digitais, outros ativos tokenizados que não seriam os ativos regulados pelo BC ou pelo CVM diretamente. Poderia ser automóveis, residências, imóveis, outros produtos que a gente não consegue nem imaginar, que cabe a vocês que estão aí desenvolvendo, criar novos produtos, servir de liquidez para a internet das coisas, servir para pagamentos transfronteiriços e também para acessar modos de pagamento offline. Então, aqui a gente fala de carteiras no BC, uma espécie que, como a gente está falando de DLT, isso é uma coisa que precisa de uma qualificação. Né? O que é uma carteira no BC? A chave estaria no Banco Central? Não, a chave não estaria no Banco Central. A chave estaria na IPE, o Banco Central teria visibilidade, porque você tem questões de privacidade que precisam ser consideradas nesse ambiente. Não dá para fazer um ambiente tipo o Ethereum, onde todo mundo sabe tudo que está acontecendo. Então, você teria que ter alguma customização para garantir o nível de privacidade de algumas simulações, as simulações que sejam necessárias. Então, o Banco Central teria que ter visibilidade sobre essa transação e sobre como essas carteiras operam, que seriam as carteiras dos bancos e das IPs. As carteiras dos bancos, as carteiras nos bancos, aí seria uma coisa mais próxima de uma custódia convencional, porque como a pessoa não pode rodar um nó para acessar, não adianta ela ter um MetaMask que ela não vai conseguir acessar dentro dessa rede privada. Ela só vai conseguir acessar através de uma porta de entrada dada pela instituição financeira, por um fintech, por um banco, por uma IP, alguém que esteja autorizado a operar dentro desse ambiente. Então, isso seria a visão de carteiras nos bancos, nas IPs, a visão de custódia que a gente tem. A gente entende que, assim, olha, isso aí não é descentralização. Não é descentralização. A ideia, a gente tem até um nível onde você pode centralizar, como eu mencionei anteriormente, que é o nível onde você pode responsabilizar. Então, você tem que ter uma autorização para operar aqui dentro. Você tem que ter uma fintech, tem que ter alguém que responda pelo que está acontecendo. Então, a camada tecnológica é a camada tecnológica que está sendo usada em Web3, mas não é Web3, né? A gente não vai entrar lá dentro. Também a gente não vai ficar dentro do sistema convencional. A ideia é construir essa ponte onde possa haver uma participação dos membros, dos incumbentes, né, dos participantes do sistema tradicional, que eles possam desenvolver produtos, desenvolver atividades dentro desse ambiente, e que soluções que sejam criadas aqui e que os criadores dessa solução acham que
seria interessante trazer para uma plataforma regulada, que eles possam migrar de uma maneira mais fácil para esse ambiente. Então, a ideia da ponte vem daí, né, de você conseguir fazer uma ligação inicial entre esses dois ambientes. Isso permite que o mercado vá se ajustando às descentralizações, que a regulação se ajuste a essa descentralização, para que você possa encontrar o equilíbrio nesse espectro, né, entre totalmente centralizado, por dizer assim, hoje, ou muito centralizado, para o que seria totalmente descentralizado dentro do ambiente de Web3, que também não é totalmente descentralizado, ele é muito descentralizado, né? Então, a gente estaria tentando construir aqui uma plataforma para dar um meio para que as pessoas pudessem usar as soluções que já estão desenvolvidas para trabalhar dentro desse ambiente. Então, deixa eu retornar aqui para as perguntas, vamos ver. Como o banco aqui se prevê a DAI, como vocês preveem a CBDC afetando a oferta de créditos e IMFs, infraestruturas do mercado financeiro? A CBDC, se ela for a única forma de liquidez dentro do ambiente, aí ela afeta consideravelmente o funcionamento das infraestruturas do mercado financeiro e da oferta de crédito. De fato, nas fases, a gente tem trabalhado bastante com a ideia de depósito tokenizado e a gente pretende que a CBDC ela trabalhe no wholesale e que ela vá para as aplicações que precisam de CBDC efetivamente, mas você poderia usar depósitos tokenizados para fazer transações dentro desse espaço de liquidação de ativos, usando algo análogo ao que você faz com o depósito bancário hoje, mas de uma maneira mais ágil, usando as tecnologias que estão disponíveis no ambiente de DLT. A interoperabilidade da CBDC com outras redes que estão especializadas em outros negócios, outros tipos de moeda, ocorrerá. Qual o nível de relevância desse requisito para o projeto conduzido pelo Bacen no momento? Dispensável ou desejável? Olha, essa é uma característica desejável, a gente entende que há negócio para ser feito dentro desse ambiente, seria um ganho para quem está operando dentro desse ambiente. A gente tem, inclusive, um parceiro no Lift Challenge, que é o mercado Bitcoin, que está trabalhando com uma solução nesse sentido. Então, esse seria exatamente esse link aqui da plataforma central com ativos digitais ou ativos tokenizados não convencionais, vamos dizer assim, ou fora do escopo regulatório do Banco Central e da CBN. Então, a gente acha que isso é uma característica desejável, não é uma característica indispensável, porque esse mercado ainda é um mercado pequeno, é um mercado que está se desenvolvendo. A gente fala pequeno, assim, $1 trilhão por ano já é uma coisa muito grande, mas em termos de bancos centrais e globalmente falando, ainda é um mercado pequeno, mas não é um mercado desprezível, é um mercado que seria interessante se a gente conseguisse fazer a integração bem trabalhado para tentar construir essa integração. No caso do CBDC, as carteiras vão ficar sob custódia dos bancos. Sim, as carteiras vão ficar sob custódia dos bancos, das IPs ou de outras fintechs que venham a ser autorizadas a prover serviços aqui dentro. Então, você pode ter fintechs especializadas em oferecer um tipo de protocolo, um tipo de smart contract, e elas poderiam atuar aqui dentro. Mas o acesso não seria da pessoa, né? Você não teria a possibilidade de vou baixar um nó aqui da rede do Real Digital e vou começar a codificar, a fazer smart contract. Isso não é uma coisa que a gente considera que seja possível no curto prazo. Então, a DLT não seria vinculada ao CNPJ ou CPF por conta da privacidade?
Bem, a ideia é que os bancos tenham como reconciliar essa informação. Os bancos que vão fazer o onboarding, que vão dar o acesso, os bancos têm que ter essa informação, caso seja necessário acesso dentro de um processo jurídico, de acordo com as leis que estão em vigor hoje no Brasil. Então, o banco, a IP ou a fintech que faz o onboarding teria que ter como reconciliar essa informação e descobrir de quem é aquela transação. Mas isso não é necessidade que o Banco Central tenha essa informação em tempo real ou que todo mundo dentro da rede veja o que está acontecendo em tempo real. Então, a gente sabe que a pseudonimidade é uma coisa que, quando você abre para todo mundo observar, com o uso de algoritmos de rastreamento e de machine learning, você consegue determinar os principais agentes do mercado, quem são os principais agentes, e aí você acaba quebrando a privacidade mesmo com a pseudonimidade. Então, você precisa de estratégias mais fortes para garantir a privacidade do que só não ter o CNPJ ou o CNPF disponível ali na rede para que as pessoas saibam quem é. O Web3 não se trata de aplicações rodando em blockchain, se trata de aplicações descentralizadas. Sim, isso mesmo. O Web3 é um conceito, é uma coisa muito mais descentralizada do que o que a gente pretende fazer. O que a gente pretende oferecer é um ambiente onde essas tecnologias que estão sendo utilizadas no Web3, soluções que estão lá, que os criadores das soluções acham que seja interessante trazer para o ambiente regulado, possa ser trazido para a plataforma do Real Digital. Então, é uma ponte, como eu falei, ligando o sistema financeiro, que ele é bem mais centralizado, e a um sistema de Web3 que é bem mais descentralizado. Então, seria uma maneira de se procurar um meio termo para incorporar características dos dois lados, né? A gente importaria, de um lado, as soluções tecnológicas e, do outro lado, soluções de governança off-chain que ajudariam no controle da integridade das operações. É isso que a gente vislumbra. Em teoria, DeFi destrava a possibilidade de novo paradigma regulatório por conta da transparência do código, estados, reserva. Um ótimo exemplo disso é o caso Celsius versus Aave. Como esse tipo de aprendizado tem sido incorporado na regulação desse novo ambiente. A gente tem ficado alerta a esse tipo de informação, da facilidade que você tem de visualizar e de rastrear, dependendo do grau de privacidade que você coloque dentro do seu ambiente. Agora, só visualizar, só saber o que está acontecendo, não é suficiente, né? Porque é como você pensa no caso que gerou o fork, é um caso tradicional, sempre citado, que gerou o fork entre o Ethereum clássico e o Ethereum antes do merge, né? Você tinha um exploit no smart contract, o pessoal estava vendo aquilo acontecer, mas ninguém conseguia fazer nada. Então, só você ter a transparência de observar, de ver, e aí, no caso, eu considero que há transparência, porque a gente não pode mais falar em assimetria de capacidade de conhecimento de código ou de desenvolvimento. O regulador tem que estar a par disso, ele tem que entender o que está acontecendo ali dentro do ambiente. Então, para o consumidor, a gente não pode exigir isso, mas do regulador a gente tem que exigir. Então, essa transparência não ajuda em nada o regulador. É como se eu falasse assim, olha, tem um cara aqui, eu estou vendo ele assassinar o outro, tá, mas não tem nada para fazer, não posso fazer nada. Então, só essa visibilidade não garante a integridade das operações, né? Então, você precisa ter uma maneira para acessar quem está fazendo alguma coisa que está em discordância com as regras gerais do ambiente. Acredito que ambas as coisas, Gabriel, centralização de alguma forma roda implicitamente em algum momento em blockchain.
Sim, o blockchain facilita a implementação de soluções descentralizadas, né? Então, é isso que a gente está tentando buscar, é facilitar essa descentralização e abrir espaço para que novas fintechs entrem e tenha mais contestabilidade, mais concorrência no mercado, né? Nessa mesma linha de interoperabilidade e integração transfronteiriça, se a DLT do Real Digital for compatível com a VM, isso daria possibilidade de futuro integrar protocolos que nos permitiam operar DeFi diretamente com o Real, sem precisar passar por exchanges. Olha, isso é uma possibilidade futura, mas, como eu falei, a gente tem uma dificuldade grande de regular ambientes onde você não tem como responsabilizar o provedor do serviço, né? E a gente enxerga quem faz o deploy de um smart contract como um provedor de serviço. Então, ele está sendo remunerado, né, para aquilo. O smart contract gera um pagamento para ele. Em geral, ninguém faz nada de graça, então tem sempre uma fee associada à execução do smart contract. Então, essa é uma possibilidade, mas eu não diria que é uma possibilidade para o curto prazo de vida do Real Digital, né? Acredito que fintechs, insurtechs que impactem o setor de seguros usando blockchain em algum momento serão obrigados a adotar o Real Digital, por conta de preocupação de lavagem de dinheiro. Vocês estão conversando, apoiando o SUSEP, regulador de seguro. As conversas, até o momento, a gente tem ido até a CVM. A gente deve ampliar o escopo de discussão, sim, para abarcar a parte de insurance, né, de seguros. Já existe a possibilidade de privacidade em redes públicas, vide... entrou mais uma pergunta, pulou aqui. Vide ZK Snarks. Isso possibilita a adoção de redes públicas para o BC? Olha, a gente tem conversado sobre ZK Solutions com vários provedores. A gente não acha que rede pública seja uma possibilidade no momento. A gente tem que ganhar familiaridade com essas novas tecnologias, com a flexibilidade que isso traz. Então, a gente não descarta que ZK seja uma possibilidade para abrir para redes públicas no futuro, ou até mesmo para dentro de uma rede privada você fazer estratégias de privacidade. Agora, até onde a gente entende, o overhead gerado por uma Zero Knowledge Solution, ela pode ser muito grande para o throughput que a gente gostaria de ter num ambiente desse. Então, é uma coisa que a gente vai observar e ver como que isso evolui ao longo do tempo. A missão das stablecoins pelo banco será imprescindível para viabilizar os depósitos tokenizados e o lastro das operações de crédito. Está correto esse entendimento? Sim, de fato, a stablecoin do banco, que seria regulada, a gente pensa, ela é um depósito tokenizado. Então, ela faz o papel. Hoje o depósito está lá para a gente fazer as operações que o sistema tradicional digital oferece para o depósito. E, nesse ambiente de smart contracts, você precisa da stablecoin para fazer as liquidações. O depósito tokenizado entraria fazendo essa função. Então, esse entendimento está correto, sim, Darlan. Seria possível criar um pool de liquidez de real e dólar nessa blockchain? Olha, de fato, a AVE está tentando fazer um pool de liquidez entre real e outros ativos, outras stablecoins, está testando para ver a viabilidade. Então, isso não é uma coisa que a gente considera impossível. A proposta é usar o protocolo AVE-ARC. Talvez vocês conheçam, é um protocolo que tem whitelisting, tem controle de uso, tem uma governança mais estrita, mas existiria a possibilidade, sim, de fazer um pool de liquidez dentro desse ambiente. A gente precisa entender quais são as implicações regulatórias, mas a gente não está fechado a essa possibilidade. Bem, voltando à nossa apresentação,
Então, a gente tem várias questões que ainda estão em aberto, né? E eu mencionei várias vezes aqui o Lift Challenge. O Lift Challenge está ajudando a gente a aprofundar o conhecimento sobre que a gente precisa ter para responder essas questões. Então, eu falei lá no início da apresentação dos guidelines, né, das diretrizes que o Banco Central soltou para o Real Digital, e depois que a gente soltou essas diretrizes, a gente fez uma série de webinários para ouvir pessoas, participantes do mercado, academia, para entender o que as pessoas pensavam sobre a nossa proposta e sobre a visão geral de CBDC. E a gente fez uma chamada para a sociedade, para os stakeholders, falando: olha, a gente quer ver o que vocês gostariam de fazer com essa tecnologia. E a gente fez uma delimitação de escopo, falando: olha, com esses guidelines do Real Digital, e pensando no uso de protocolos de DeFi, de protocolos de DVP, de PVP, de entrega contra pagamento, de pagamento contra pagamento, ou soluções para pagamento de internet das coisas, o que você acha que o Real Digital poderia trazer? E aí a pergunta foi bem aberta, a gente não especificou tem que ser em blockchain, não especificou não tem que ser em blockchain, não especificou se é público ou se é privado, a gente não especificou nada disso, e a gente partiu para a conversa com os proponentes, né? De fato, a gente recebeu 47 propostas de 43 proponentes, de 8 países diferentes e com diversos perfis de casos de uso, diversos perfis de proponentes também. Então, a gente acha que esse é um laboratório que está sendo bem pesado para a gente conduzir dentro do banco, mas a gente está aprendendo bastante e abre possibilidade para essas discussões todas que a gente está tendo aqui, que vocês já levantaram vários pontos. Eu falei: olha, a gente está tentando discutir com esse pessoal sobre isso, eu estou tentando discutir com esse pessoal sobre aquilo. Então, vamos ver um pouco aqui dos projetos que foram propostos. Então, como eu falei, a gente tem uma ampla variedade de casos de uso e de perfis de proponentes. A gente tem 2 protocolos de finanças descentralizadas aplicados. Um é o pool de liquidez da AVE, que é um pool de liquidez tradicional no AVEARC, que o Gabriel colocou o link aí no chat. Tem um protocolo de DeFi para acessar fundos internacionais para financiar pequenas e médias empresas do setor agrícola aqui no Brasil. Então, é um arco bem interessante o projeto deles, que trata de financiamento rural, tem várias soluções, tem tokenização, tem auction, desculpa, leilão, tem transferência internacional, tem acesso a pools de liquidez, então, e ainda no final tem uma solução de pagamento offline. Então, é um ecossistema completo que eles estão oferecendo, e juntaram vários parceiros para construir esse ecossistema, para mostrar que tipo de aplicação dá para se construir e construir um caso de uso interessante. A gente tem também os casos de uso de Santander, da Febraban e do mercado Bitcoin, que são de DVPs. O Santander é foco em ativos reais, é para venda de veículos e de imóveis. E aí você tem toda a questão da regulação, do registro, do reconhecimento de propriedade, se o NFT representando um automóvel é a mesma coisa que o DUT lá, que representa o automóvel, se o NFT representando uma casa é a mesma coisa esqueci o nome do documento cartolar lá que representa a casa, que está registrado no cartório. Então, esses seriam avanços necessários dentro da nossa legislação, mas que poderiam trazer ganhos de eficiência muito grandes para a negociação e para a liquidez dos ativos.
A Febraban tem um propósito de DVP para ativos financeiros tokenizados, que está bem assim, na base daquele diagrama que eu mostrei, que a gente discutiu. A gente tem a G+D, que é uma empresa de pagamentos. A gente, normalmente, eu mesmo, antes de mexer com pagamentos, não conhecia a G+D. A G+D ela tem soluções tecnológicas, ela criou o padrão para o SIM card, que a gente usa no celular, para o chip do cartão de crédito também foi uma criação deles, além de segurança para notas mesmo, características de criação de notas, aqueles faixa, holograma, essas coisas para papel moeda, eles trabalham com isso também, então eles têm um know-how tecnológico bem grande para desenvolver a solução, e eles estão nessa proposta de uma solução do offline. Além disso, a gente tem o Itaú, com PVP para troca de recursos entre Brasil e Colômbia. E a gente tem a Tecban e a Capital oferecendo uma solução de gerenciamento de armários inteligentes e internet das coisas para oferecer uma solução para logística de e-commerce, que é uma ideia bem interessante. E, por fim, a gente tem uma solução de dinheiro programável, que é trazida pela Vertica, uma securitizadora, em parceria com a Digital Assets, que está bem envolvida nesse projeto, com a assessoria da Oliver Wyman, que é uma consultoria. E eles estão com um projeto bem desenvolvido para você rastrear o gasto você rastrear o desembolso de crédito rural, que você tem o crédito rural subsidiado. Então, esse crédito rural subsidiado, ele tem possibilidades de ser gasto, né? Você tem setores específicos onde você pode gastar, você não pode fazer qualquer coisa, não pode comprar um jatinho, um helicóptero. Então, a proposta é você rastrear o dinheiro para ver como esse dinheiro que foi oferecido dentro de um programa público, né, que está sendo feito dentro do orçamento da União, para rastrear e para garantir que o uso está sendo de acordo com o que é previsto em lei. Então, a gente tem um perfil variado de propostas e a gente tem também um perfil variado de proponentes. A gente tem a AVE, a Digital Assets e a Consensus, que não está tão engajada, mas ela está oferecendo a solução tecnológica básica de blockchain aqui para a Visa do Brasil, no projeto deles, que esses três aqui estão mais na parte mais descentralizada de blockchain. A gente tem o pessoal tipo R3, Bitrust, Capital e Mercado Bitcoin, que trabalha mais na parte centralizada de aplicações de blockchain. A gente tem uma variedade de participantes do mercado tradicional, né? Santander, Febraban, Itaú, R3, Techbank, que gera lá o sistema de banco 24 horas, gera o sistema deles, e a Vertica, a securitizadora. A gente tem provedores de serviço de pagamento, e a gente tem também provedores de soluções tecnológicas, como o CPQD, a Microsoft, e tem a Oliver Wyman também bastante envolvida nesse projeto. Vou dar uma pausa agora para voltar para as questões. Depois tokenizado. Aqui, tá. Então, começando aqui da pergunta do Daniel Mendes. Depois tokenizado é uma stablecoin, só que 100% lastreada e sem problema de liquidez, a não ser que o banco quebre. Isso, exatamente. E o depósito tokenizado, ele tem essa vantagem. Então, você tem vários mecanismos para garantir que o banco tem liquidez para fazer frente aos seus depósitos, né? Então, você tem um gerenciamento dos índices de liquidez, você tem vários índices prudenciais que têm que ser atendidos pelo banco, que as stablecoins hoje não têm essa transparência, né? Então, o depósito tokenizado ele funcionaria como uma stablecoin de fato stable, né?
lastreado no sentido que são emitidos pelo próprio banco, como ocorre atualmente para a moeda bancária do banco e para o e-money, as IPs. Isso, exatamente. RGI, NFT como RGI. Obrigado, Patrícia, isso mesmo. Eu não lembrava do termo, faltou o termo na hora. É possível conectar uma carteira multiassinada em um DAP? Olha, uma carteira multiassinada. Você tem várias pessoas que têm a mesma carteira. Eu pensaria nisso sendo mais como uma escrow account, que seria um tipo de um smart contract para você ligar a um DAP. Né? Eu acho que não teria muito problema, não. Você teria que se apresentar, seria o smart contract que iria apresentar os recursos para esse DAP. Né? E aí você poderia fazer uma composibilidade, que é, de fato, uma característica já fundamental do ambiente de DeFi, do ambiente de serviços financeiros que está sendo oferecido dentro de Web3. Eu não vejo, eu não sou especialista, então estou falando aqui de orelhada, mas eu não vejo muito problema nisso, não. Acho que não, Gabriel. Olha aí, já me desmentiu. Falou acima que a custódia das carteiras sendo dos bancos. Sim, isso aqui que eu estou falando seria num ambiente descentralizado, você poderia fazer isso. Agora, aqui uma carteira multiassinada, você poderia fazer isso desde que essa carteira multiassinada fosse um smart contract que tivesse tido deploy de um agente autorizado dentro do ambiente. Aí ele está responsável por esse serviço. E aí esse serviço poderia se compor com um outro serviço, um outro smart contract lá dentro, mas teria que ser feito sempre através de o código, né? Ele é sempre deployed através de um participante da rede. Poderia dar alguns exemplos de situações indesejadas que poderiam acontecer caso fosse deployed uma blockchain pública. Em outras palavras, quais são os problemas que a regulação, o ambiente controlado estão resolvendo, prevenindo? Olha, basicamente, a gente teria problema de lavagem de dinheiro se você tiver um deploy dentro de uma rede pública, onde se eu não tiver precauções de whitelisting ou de know your customer, know your transaction. Né? Porque, imagina assim, eu posso pegar um monte de CBDC e transferir para alguém, transferir para uma carteira, eu crio uma carteira aberta na rede pública e transfiro um monte de CBDC para lá. E aí, essa CBDC, eu passo a chave por algum meio para uma outra pessoa, e a pessoa está com aquele dinheiro lá automaticamente. Né? Então, a lavagem de dinheiro, eu sem saber quem é que fez aquilo, né? Então, a lavagem de dinheiro seria muito facilitada sem isso. Então, quando eu faço, quem tem o acesso à chave, ele tem que ser uma pessoa identificada, eu tenho que saber que quem está usando aquela chave tem algum nível de controle. Né? Então, num ambiente de blockchain público, você teria dificuldade de fazer esse tipo de controle. A gente está estudando quais seriam as possibilidades de fazer isso, mas a gente vê algumas dificuldades. A carteira multiassinada normalmente se conecta DApps via o Wallet Connect. Bem, isso eu já vou pular. Nesse caso, IoT, no caso de IoT, os armários inteligentes têm projeto blockchain à frente, por exemplo, temos IOTA e Helium, que são de internet das coisas, padrão Helium. Olha, eu não conheço esses dois projetos. Se vocês me passarem o link, eu gostaria de dar uma olhada. Muito obrigado. Tem algum caso de uso pensado para depósitos interbancários usando CBDC? A troca interbancária, a gente acha que a CBDC é fundamental. Você fazer troca interbancária com stablecoins, você começa a ter um banco assumindo em carteira risco de outros bancos, então isso seria ruim para a estabilidade do sistema. As trocas entre os participantes do sistema obrigatoriamente tem que ser em CBDC.
Agora, os clientes do sistema que fazem acesso ao nó pode ser através de stablecoin sem problema nenhum. Nesse novo cenário de CBDC, como fica a governança de alavancagem dos bancos? A ideia é que a governança seja mantida, né? Então, a gente teria os mesmos padrões de alavancagem que a gente tem hoje e o mesmo nível de controle prudencial que a gente tem hoje, que aqui no Brasil é bem elevado, né? Então, a gente passou pela crise financeira de 2008 sem ter nenhum problema bancário, a gente tem um sistema bancário bem saneado e tem os mecanismos de proteção do consumidor para garantir que esses depósitos tokenizados valem mesmo o real que eles estão representando ali. Está previsto alguma solução de identidade digital descentralizada como evolução dessa rede? A gente tem discutido isso, inclusive o CPQD tem uma solução de identidade digital. Você poderia partir de uma identidade básica oferecida talvez por um IGOV ou por um processo de Know Your Customer de alguns entes do sistema, e aí isso poderia ter um acesso descentralizado. Isso está bem em linha com as ações de Open Bank que a gente faz, da informação da pessoa ser da pessoa, né? Então, inclusive, essa identidade digital descentralizada, ela poderia carregar informações de crédito da pessoa, o histórico dela já estaria ali disponível junto com a identidade dela quando ela fizesse a transposição ou fosse se identificar junto a um novo proponente de serviço financeiro. Não é o passo inicial. O passo inicial é usar o processo tradicional de onboarding que a gente tem, mas a gente contempla, sim, essa possibilidade. Pensava no potencial, aqui, questão Grazi Deretti, pensava no potencial de desenvolvimento do mercado de NFT e de todos os intangíveis potenciais exportáveis para os artistas brasileiros. Qual a viabilidade de ter uma solução para que os brasileiros possam entrar no mercado internacional criado pela Web3, vender produtos, receber royalties em criptomoedas e possibilidade de trazer ingressos diretamente para uma conta no Brasil? Isso aí cai bem na regulação de ativos virtuais. Eu não tenho nada, a princípio, contra essa proposta, mas isso é uma discussão regulatória que tá acontecendo ainda, que ainda nem foi fechada no Congresso. Então, isso seria uma coisa muito interessante, a meu ver, mas eu sou mais da parte de negócio do que da parte de regulação, apesar da gente ter que entender um pouco de tudo nesse projeto do Real Digital, mas isso caberia à área de regulação ou do Banco Central ou da CVM, de poder dar uma resposta melhor para esse problema. Então, eu não tenho uma boa resposta para essa pergunta no momento. O Banco Central está de olho em algum projeto de identidade blockchain, por exemplo, Polygon ID. A gente conversou com a Polygon, eles falaram desse projeto deles, mas o que a gente tem avançado mais nas conversas com a CPQD. Tem outras ideias de você trazer o seu histórico de crédito junto, que pode até estar separado da sua identidade, que é o protocolo da Aave, o Lens, se não me engano. São possibilidades que podem vir a ser adotadas em estágios posteriores. A gente tem que ter em mente que assim, a gente ainda está na fase de testes, né? Então, a gente está muito aberto, tem aquela fase de diamante, né? Você abre as possibilidades para ver, depois a gente vai fechar mais para a fase de pilotos e a gente deve começar abrir mesmo a população quando a gente tiver um conjunto de aplicações que seja bem seguro. O Bruno Ribeiro colocou o link aqui do IOTL, obrigado, Bruno. Eu vou copiar aqui no arquivo para eu olhar depois. Certo.
está aqui a solução do CPQD-ID que o Rodrigo Henriques colocou para a gente. Obrigado, Rodrigo. As registradoras, por exemplo, continuariam operando no mercado tradicional, simultaneamente operado na CBDC? Essa é uma questão bem relevante e a gente está discutindo isso junto com a CVM. Esse arcabouço que a gente traz é uma disrupção grande para o mercado, né? Então, ele abre possibilidades de você prestar serviço de maneira íntegra que prescinde de alguns atores, né? Você não precisa ter tantos intermediários na cadeia de negociação dos ativos. E se você não precisa, então você não deveria ter. A tecnologia poderia suprir essa necessidade que a gente tem. Então, isso é um assunto que a gente está discutindo e realmente isso deve afetar o negócio dos registradores. Sim. Então, continuando a apresentação, a gente deve estar praticamente no final, se não me engano. Sim. Então, a gente está nessa fase de discussão com o Lift Challenge. A gente pretende acabar até o início de 2023 e, na sequência, aqui está como se estivesse no final de 2022, isso não é possível, a gente está pensando mais no segundo trimestre de 2023, no início do piloto, mais tardar no segundo semestre de 2023. E aí, com 18 meses de testes, ao final de 2024, a gente teria bastante informação sobre o que a gente tem de concreto nas nossas mãos de aplicação para o CBDC que possa trazer produtos para a economia brasileira e que possa trazer benefício para a nossa população. Então, aí a gente, tendo um conjunto sólido, a gente pode partir para a fase de produção, ou se a gente ainda achar que precisa de mais aperfeiçoamento, a gente pode chamar uma nova fase de piloto. Então, se tiver mais perguntas, nós ainda temos alguns minutos. Foi muito interessante a conversa. Tenho muito ainda a aprender sobre isso. Muito obrigado. Obrigado você, Fábio. Foi excelente a aula. Eu acho que o nível das perguntas também foi bastante bom, né? Nós tivemos perguntas muito interessantes. E isso é um assunto, né, completamente vivo, né? Eu acho que, tipo assim, todo mundo, né, em oportunidades como essa aqui, em outras, né, que o Banco Central está interagindo, está, de certa maneira, pequeno, mesmo que seja uma contribuição pequena, está fazendo a contribuição para o projeto, né, tipo assim, de uma certa maneira. Bom, gente, eu queria, então, aqui aproveitar, se a gente não tiver mais perguntas, para agradecer o Fábio e lembrar, mais uma vez, né, que estamos aí às vésperas de ter o prazo final do nosso projeto. E estamos aí ansiosos, o Fábio vai estar conosco lá, vendo os projetos resultantes disso aí, né, que a partir do dia 4, né, a gente já vai começar, vocês já vão começar a apresentar. E é isso. Estou bastante ansioso com esses projetos. Então, mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Obrigado a todos que vieram aí. Rodrigo, João. Eu sei que eu estou aqui como Daniel. Faz parte da coisa do evento mesmo. Bom, gente, boa noite, então, e até a nossa próxima aula, na próxima quinta-feira. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo debate. Até mais. Até mais.